Olha, a gente vai entrar agora num outro tema que tem relação também nesse atrito diplomático. Eduardo Bolsonaro, deputado federal, ligado diretamente ao governo, é filho do presidente da República, ele culpa a China por essa pandemia. O Igor Peixoto vai colocar pra gente, olha só, quem assistiu Chernobyl vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor, tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e liberdade seria a solução. Esse tweet imediatamente rodou pelo Brasil. Autoridades se manifestaram, inclusive a embaixada chinesa. O embaixador chinês também já se manifestou. Inclusive, em um dos tweets, olha, a parte chinesa repudia veementemente as suas palavras e exige que as retire imediatamente e peça uma desculpa ao povo chinês. Vou protestar e manifestar a nossa indignação junto ao Itamaraty e à Câmara dos Deputados e em Guanin, ligado ao consulado chinês, à embaixada chinesa. Uma outra colocação, eu vou levantar aqui, um dos integrantes do governo chinês no Brasil falou sobre essa questão, dessa parceria que o Brasil tem com a China e deixou no ar que essa parceria estaria ameaçada. Queria que os nossos debatedores falassem sobre isso. Começo agora com você para respeitar aqui a nossa ordem de quem começa, termina, como a gente faz todos os dias, amanhã será invertido. Então, começo com você agora, Tomé Abduch. Olha, eu achei descabível essa colocação neste momento, achei desnecessária, um momento totalmente errado para um Twitter desse. Eu acho que se isso realmente for uma verdade, é uma coisa para se descer lá na frente e neste momento aqui essas coisas só atrapalham. Esse tipo de postura acaba fazendo com que o nosso país fique praticamente aí em discussões de coisas que não são importantes nesse momento. Então achei muito descabível nesse momento essa colocação. Você acredita que isso faz parte de seguir à risca o posicionamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? A gente sabe da admiração que Eduardo Bolsonaro tem e ontem mesmo Donald Trump teve até uma discussão com os jornalistas porque Donald Trump a todo instante chama o coronavírus de vírus chinês. Olha, que há uma grande admiração pelo Eduardo Bolsonaro, o presidente, eu tenho certeza disso, mas eu acredito que nós temos que ter uma personalidade própria e acreditarmos nas coisas que realmente estão para que a gente possa passar o nosso sentimento real do que está acontecendo. Se ele está fazendo isso seguindo o presidente Trump tem muitas coisas boas, mas tem muitas coisas também que, no meu ponto de vista, são desnecessárias. Eu acho que esse ponto de vista de seguir uma pessoa em tudo que ele faz, a gente acaba se polarizando, sendo ou de extrema esquerda ou de extrema direita. E tudo que é extremismo, no meu ponto de vista, é desnecessário. Nós temos que trabalhar pelo equilíbrio. Gabriela Prioli, a sua visão sobre este, digamos, atrito diplomático? É péssimo, né, Gotino? Como eu disse antes, a gente tem a China como nosso principal parceiro comercial. A balança comercial de superavitária em 30 bilhões. O que a gente não precisa agora é arrumar uma briga com a China. E aí, acho sim que tem um alinhamento automático com a postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A gente só precisa começar a pensar que, enfim, o apreço ao presidente americano deve vir depois dos interesses do Brasil, principalmente se você é um deputado federal eleito pela população. Mas eu acho que a gente não pode esquecer que essas conjecturas sobre um vírus que está relacionado a questões econômicas, ela não fica restrita aí ao Eduardo Bolsonaro, embora ele tenha se manifestado publicamente de forma mais explícita. Aliás, eu queria chamar a atenção para um ponto sobre a coletiva de ontem. A gente percebeu, além do presidente da República, outras 9 autoridades participaram dessa coletiva sobre o coronavírus, mas a gente pode notar que os ministros que estavam presentes não eram os ministros do que já se convencionou chamar de a ala ideológica do governo. Uma ausência que eu notei particularmente foi a ausência do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que é um ministro da ala ideológica. E eu acho que isso é particularmente expressivo, porque a gente está falando de uma pandemia e, portanto, faria sentido que nós tivéssemos a presença do Ernesto Araújo na coletiva, e principalmente porque foi o Ernesto Araújo quem substituiu o presidente da República na reunião entre líderes sul-americanos sobre o coronavírus.
Então, eu percebo aqui uma divisão do governo e acho que o deputado Eduardo Bolsonaro acabou se manifestando aí mais alinhado a essa ala ideológica e com certeza é uma situação muito ruim para o Brasil, em que inclusive ensejou aí o pedido de desculpas do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Mas quando a gente fala desse alinhamento Trump-Bolsonaro, eu queria colocar para vocês, não dá a impressão, vocês que são muito bem informados e vocês podem avaliar bem isso, não dá a impressão que Donald Trump hoje está muito mais preocupado com o coronavírus do que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro? Ontem, na coletiva, Jair Bolsonaro disse que o Brasil já passou por coisa pior, vai enfrentar o coronavírus, vai passar por isso. Já Donald Trump fez uma outra declaração, dizendo que o maior problema da humanidade depois da Segunda Guerra Mundial, o maior desafio humano depois da Segunda Guerra Mundial. Queria que vocês falassem sobre isso, Tomé. Olha, a minha mãe passou a Segunda Guerra Mundial praticamente toda. Ela nasceu no primeiro ano de guerra, viveu 5 anos. E eu conversando com ela, né, ela me disse que realmente o que nós vamos passar agora vai ser praticamente o que ela passou na guerra. Pessoas morrendo, mas lá ela podia ver de onde vinha o ataque. Ela viu os bombardeiros chegando, os mísseis caindo, e nesse momento é um ataque invisível, que nós não sabemos de onde ver. Eu acho que nós vamos passar assim um momento muito difícil, com certeza o pior que nós já passamos na história brasileira. Nós tivemos aí muitos casos de problemas financeiros, mas esse problema de nós podemos perder entes queridos é um problema muito sério. Eu acho que a devida seriedade a esse problema deve ser dada sim. Acredito que o governo, neste momento, está tomando as medidas cabíveis, sim, para poder conter o coronavírus. E agora nós precisamos unir o Brasil e cada um de nós poder ajudar os seus entes queridos e o povo brasileiro para que a gente saia dessa com a menor perda possível. Você acha que existe diferença de preocupação entre os presidentes ou não? Olha, eu acho que há um certo cuidado quando a gente passa o pânico geral dentro de uma nação, né? A gente percebeu, eu tive há 2 dias atrás indo no supermercado fazer compra, num grande supermercado, e eu já vi as prateleiras vazias. Então é difícil a posição de um presidente de você ou colocar de uma maneira muito efetiva ou colocar de uma maneira mais branda. Eu percebo que o presidente está colocando as coisas de uma maneira no meio do caminho, entendendo e tomando as posturas cabíveis para que a coisa não possa se espalhar com a rapidez que a gente não gostaria. Existe essa diferenciação, Gabriela Prioli? Com certeza. Eu acho que, embora o presidente Donald Trump tenha adotado também no início uma postura de, enfim, mais desacreditando o vírus e a relevância da questão, ele obviamente mudou de comportamento e agora tem tratado o coronavírus com a gravidade que isso merece. Aqui acho importante a gente ressaltar que passar pânico para a população é diferente de tratar a questão com a seriedade necessária. E aí, para a gente tratar a questão com a seriedade sem passar pânico para a população, a melhor alternativa é a gente se alicerçar no corpo técnico de ministros. Então, se o presidente Jair Bolsonaro cumprisse à risca as determinações do seu ministro da Saúde, em vez de passar sinais aí trocados em relação ao que a área técnica comunica, a gente com certeza estaria muito melhor. Então, vejo que o presidente Donald Trump, no começo, adota também essa retórica de minimizar o problema, mas aí, depois de algum tempo, ele já muda radicalmente. Agora a gente tem o presidente Donald Trump falando com a população e comunicando a gravidade do problema. Ao passo que aqui no Brasil, a gente ainda tem o presidente Jair Bolsonaro minimizando os impactos da pandemia, o que é extremamente prejudicial, porque como, enfim, líder do governo, como o chefe da nação, ele serve de exemplo para a população e a gente deveria poder contar com ele para comunicar a situação da forma devida para que as pessoas pudessem saber como agir e o que fazer, justamente, inclusive, para que a gente não tivesse essa situação de difusão do pânico indevida. Olha, esse é o grande debate, todos os dias aqui dentro do Novo Dia na CNN tem o grande debate, sempre com temas relevantes, temas atuais. A gente vai agora para o momento final do grande debate desta quinta-feira. Tomé Abduch, as suas considerações finais, por favor. Como eu coloquei agora há pouco, eu acho que esse momento é um momento de grande união da nação brasileira. Nós vamos enfrentar uma questão muito séria e muito delicada. Eu ontem tenho família italiana, recebi a notícia que mais de 495 pessoas morreram na Itália somente ontem. E eu temo muito que isso possa chegar até aqui. Vamos cuidar agora das nossas famílias, das nossas casas, vamos se preocupar com a nossa higiene pessoal, vamos passar o conhecimento para as outras pessoas que eventualmente não têm esse conhecimento e tenho certeza que a união do povo brasileiro e a hora que nós passarmos isso aqui, nós sairemos mais fortes.
Desejo a todos que realmente possam passar por essa dificuldade unidos e unidos, com certeza, seremos mais fortes. Obrigado, Tomé Abduch. Agora, Gabriela Prioli, as suas considerações finais. Gotino, eu acho que no cômputo geral o que a gente percebe é uma divisão do governo. Percebo agora os ministros, as áreas técnicas do governo na segurança pública, na economia, na saúde, embora eu tenha considerações específicas sobre cada área, acho que a gente está falando no geral. Percebo os técnicos, então, adotando medidas propositivas e enfrentando a situação com a seriedade que ela demanda, mas ao mesmo tempo o presidente insiste numa retórica que minimiza os impactos da pandemia e numa retórica autocentrada, fazendo questão de incentivar manifestações em seu apoio e falando que ele deveria estar com o povo, ainda que isso contrariasse a ordem do ministro dele. Eu ontem analisei a coletiva e aí, como o presidente fala muito em lealdade ao povo brasileiro, eu tomei o cuidado de dar uma olhada no discurso de posse do presidente Jair Bolsonaro, porque, enfim, eu queria saber qual era o compromisso que ele tinha assumido com o povo brasileiro. E o que me pareceu é que o presidente está se esforçando para que nós possamos, daqui a algum tempo, falar sobre o governo dele, o que ele falou no discurso de posse sobre as gestões anteriores. E aqui eu abro aspas para o presidente da República, Jair Bolsonaro, no seu discurso de posse. A irresponsabilidade nos conduziu à maior crise ética, moral e econômica da nossa história. Obrigada. Essa é a Gabriela Prioli. Quero agradecer os nossos debatedores. Tomé Abduch, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Obrigado, Gabriela Prioli. E lembrando que o Caio Coppola está ausente, a pedido até da própria CNN, para que ele fique em casa de repouso, está se recuperando. E com certeza nos próximos dias já estará conosco. Melhoras aí, Caio Coppola, em breve com a gente.